abençoe a vida dele, que o Senhor possa conduzi-lo de forma poderosa nessa casa, que ele seja muito bem-vindo aqui, que ele se sinta amado por nós, amado por essa casa, e que ele tenha liberdade, Deus, de fluir naquilo que ele carrega diante da tua presença, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, mais uma vez, por essa oportunidade que Deus nos concede para estar na tua presença, para glorificar e adorar ao Senhor. Irmão, a coisa mais maravilhosa que tem é quando uma amizade realmente ela é feita por Deus, uma aliança feita por Deus. Muitas pessoas passaram em minha vida e se foi, outros permaneceram, e desde os meus 20 e poucos anos pregando, já preguei muita igreja. Eu estava vindo no carro, eu estava falando para o nosso irmão, falei, quando eu morava em São Paulo, eu pregava muito em Campinas e Osasco. Então teve algumas pessoas que passaram e só foi apenas passagem. E desde quando eu conheci o pastor Pablo, Deus fez essa aliança, esse carinho, irmão. E você consegue perceber quando há uma sinceridade, né? Então você vê que ele recebe a gente com alegria. E eu louvo a Deus pela vida do pastor, a esposa, a família e toda a igreja, irmão. Porque a gente, desde a porta, nós já somos bem recebidos, com aquele amor, aquele carinho bem caloroso. Quando eu saí do carro, me deu um alívio quando eu vi um homem desse tamanho me esperando e dizendo, eu sou o teu segurança. Glória a Deus, é uma bênção. Então eu louvo a Deus. Obrigado, pastor, por tantos pregadores, tanta gente, e Deus colocou a minha vida no seu coração. Deus abençoe muito a tua vida. Irmãos, eu queria bem rapidinho aqui, eu sei que tem uma família lá em Rio Claro, eu não sei se é daqui da igreja, não sei se frequenta aqui, se visita, não sei, mas eu tenho uma família lá em Rio Claro, que chegou a comentar comigo, de alguém aqui da igreja, ou é parente, ou é amiga da nossa irmã Adriana, lá de Rio Claro. Tem alguém aqui assim, mais ou menos, irmão? Levante a mão. Você é amiga dela, parente, ou o que, irmão? Ah, é a ex-cunhada, olha que lindo, ex-cunhada. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Isso sim é coisa de crente, tá vendo, irmão? Glória a Deus. A ex-cunhada veio ver a ex-cunhada, só que ela não pôde vir, que ela foi para São Paulo comprar roupas, os negócios que ela tem loja lá, né? Mas ela mandou um abraço para a irmã, viu? Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Irmão, a maioria das cunhadas não quer nem ver a outra na frente. Essa aí, até sendo ex, quer ver. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Irmãos, então eu louvo a Deus, glória a Deus, pela vida de cada um dos irmãos. Eu queria bem rapidinho aqui apresentar, irmão, o nosso irmão Alas. Levante um pouquinho, filho, em nome de Jesus. Esse servo de Deus, irmão, você vê como Deus faz as coisas. Eu já conheço ele mais uns 10 anos, que eu estou em Rio Claro, uns 10 anos. E quando ele me conheceu, irmão, ele tem um salão de cortar cabelo, glória a Deus. Se tiver meio ruim aí, é ele, viu, irmão? E ele sempre fala para mim, cortava o cabelo, eu digo, quanto é, irmão? Não é nada, pastor. Meu irmão, quase 10 anos esse cara cortando meu cabelo e nada de ir na igreja, irmão. Foi um tempinho e sumiu. Uma vez ele parou na porta da igreja com carro, irmão, com uns copos de batida na mão, era culto de jovens, e paramos na porta e digo, irmão, vem para a igreja, vem no culto. E, não vou não. E foi embora com o carro, a polícia multou ele, que deu mais de 5 mil reais de multa para ele. Eu falei, era melhor que você estivesse dentro da igreja. Né, irmão? Então veja só, quase 10 anos, agora que o Aras começou a ir para a igreja comigo, irmão. Mas escute, tudo tem um tempo. Talvez você está orando pelo teu filho, por alguém na sua casa. Não é com força nem com violência. E eu sempre chegava no salão, conversava com ele, falava das coisas de Deus para ele, mandava vídeos da igreja, revelações, ele ficava olhando, ele só falava para mim, eu tenho medo, ele só sabia falar isso para mim, irmão. E agora eu vejo ele terça, quinta e domingo na igreja. Isso é uma grande vitória, irmão. A serva de Deus, que em nome de Jesus vocês vão casar, tá bom, filha? Levante em nome de Jesus.
chegou agora também na igreja, irmão. Tem um testemunho, eu falo que para ela o testemunho de vida dela é triste, mas vai edificar a vida de muita gente, irmão. Há pouco tempo agora ela perdeu um tio, que eu acho que toda a televisão assistiu aí, foi assassinado, irmão, né? Mas pela graça de Deus também não ia num cultos. Tem um pai já há muitos anos preso, tem uma mãe muito tempo preso no homicídio também, a mãe, e só ficou ela sozinha. Pai preso, mãe presa também, que vai ficar muitos anos, que é no homicídio, e ficou sozinha. Mas eu disse algo: Jesus é a tua esperança, filha. Isso é o importante da igreja, irmão, que abre as portas e recebe todo mundo. E hoje, para a glória de Deus, ela está indo nos cultos, e até ensaiando para fazer a dança, agora ela está indo na igreja. Eu digo, é isso aí, filha, fica firme, e eu creio que Deus vai mudar a tua história. É mais uma pessoa. A Karen, levante um pouquinho, Karen. Levante, filha, obedeça ao pastor em nome de Jesus, antes que eu pego você. A Karen, irmão, também, a pastora Gabriela adotou ela, né? Glória a Deus. Trabalha com a pastora Gabriela Doce, mas desde novinha ela frequentava o terreiro de Macumba, irmão. Tem até umas tatuagens de Exu aí no braço, tudo, irmão. Mas foi para a igreja, entregou a vida dele a Cristo. Também tem um testemunho maravilhoso, irmão, que eu creio que Deus vai usar ela muito para a vida dos jovens. Infelizmente vivemos numa cidade que só Deus para ter misericórdia, estamos ali pregando. Perdeu 2 irmãos assassinados também, irmão. E é isso a função da igreja, abraçar. Um dia ela foi, pegou as coisas de macumba, do terreiro, jogou tudo fora e diz: a partir de hoje eu quero Deus. Glória a Deus. E eu me emociono, irmão, porque eu vejo a minha vida. Se a igreja não tivesse me recebido quando eu era morador de rua, eu vim mendigo, todo sujo, irmão, entrando na igreja todo sujo e rasgado. Mas pastores, pessoas que conhecem o evangelismo, como ele está dizendo do circo que ele vai fazer, me abraçou e me recebeu, mesmo sem pai, sem mãe, sem família, sem ninguém. E hoje eu estou aqui como ministro do evangelho, para a glória de Deus. Mas eu era um mendigo, irmão, louvado seja Deus. E eu vejo cada jovem que a gente como pastor abraça como pai, irmão, e tem carinho, a gente passa a amar, louvado seja Deus. E quando vai embora a gente fica triste dizendo: pô, Jesus, podia tanto estar aqui, queria tanto cuidar, glória a Deus. Então são pessoas que Deus está restaurando. Pastora Gabriela, que já todo mundo conhece, eu vou pedir para, levante aí, filho, em nome de Jesus, tem outra aí? Glória a Deus. Pastora Gabriela, ela tem um grande livramento, que eu não sou muito fã de doce, irmão. Não leva, eu comi tanto doce ali, como um pouquinho já acabou. Mas é que ora por mim, que intercede pela minha vida, que tem, na verdade, eu tenho paciência com ela, glória a Deus. E é uma bênção que me ajuda eu cuidar dessas vidas. Irmão, bem rápido para me pregar. Levanta aí, Johnny. Olha o tamanho do homem que chegou na igreja lá, pastor. Olha o tamanho desse homem aí, ó. Sabe quantos dias o Johnny está na igreja, irmão? 30 dias. Chegou agora na igreja. E eu já trouxe ele para cá. A esposa dele vai na minha igreja de vez em quando, já mais de 8 anos, irmão. E esse cara não passava nem na porta da minha igreja. Mas eu digo, aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Já passou pelo cárcere, foi provado, irmão. E agora confesso uma coisa para os irmãos. Todo culto ele está na igreja e me manda mensagem se tem culto no sábado. Quer morar dentro da igreja, glória a Deus. Eu falei: Johnny, eu vou pregar, você quer ir comigo? Ele disse: eu quero, pastor. Eu falei: vou arrumar um carro para te levar, porque para levar você tem que ser um caminhão. Louvado seja Deus, glória a Deus. E está aí também, eu tenho um casal de diácono ali também. Levanta aí os diáconos da minha igreja, nossa igreja. Uma benção, já está aí um tempinho comigo na igreja. Hoje eu estava conversando com o Carlos, irmão. Ele falou: pastor, todo mundo vê eu sorrindo, mas ninguém sabe o que eu passei. Todo mundo vê eu sorrindo, porque eu não sabia realmente a vida dele. Todo mundo vê eu sorrindo, brincando, mas só eu sei o que eu já passei. Eu falei: o que foi, Carlos? Conte, o que já aconteceu? E ele falou: pastor, meu pai e minha mãe mataram dentro da minha casa.
e o meu irmão morreu afogado, e eu que achei o corpo do meu irmão em alto mar. Então são tantas pessoas com tanta história triste dentro da igreja, irmão. Só que Deus, ele vem e restaura nosso coração. O Carlos hoje faz parte do louvor lá na igreja, toca um baixo como ninguém, irmão. Glória a Deus. A esposa fica na porta, recebe as pessoas para mim, abraça o povo da igreja, mas chora, ela quase imunda a igreja de tanto chorar quando Deus está falando com os outros. Glória a Deus, mas é uma bênção, e que Deus abençoe vocês, amém? Irmãos, vocês podem dar uma salva de palmas para essas ovelhinhas abençoadas? Glória a Deus, Deus abençoe. Olha, pastor Pablo, quando foi lá na igreja, né, glória a Deus, ninguém mais queria ouvir eu pregar, só falava dele. Levou os livros dele, pronto. Aí todo mundo ficou para mim, que você não faz livro, você não faz livro. Eu falei, porque eu não sei escrever, só o Pablo que sabe escrever, eu não sei escrever. Glória a Deus. Escrever eu não sei quando é C, quando é S, quando é C cedilha, não sei nada disso. Glória a Deus. Então, irmão, glória a Deus. Pela misericórdia de Deus, quando ele vai com uma caravana, vai com um povo aí também, né? O pastor, quando leva alguém, irmão, é porque ele acredita que Deus vai fazer uma obra muito grande na vida de alguém que ele está andando. Louvado seja Deus. Mas para não perder muito tempo, irmão, para não perder muito tempo, eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos, glória a Deus, capítulo 4. Nós apresentamos alguns irmãos, e eu fico vendo também o carinho, o amor que o nosso pastor tem com as pessoas, com as vidas. E às vezes, muitas vezes as pessoas criticam, olhando e dizendo, o pastor não fala nada, o pastor não toma nenhum tipo de atitude. Olha aí, a irmã está assim, o irmão está assim, ele passa a mão na cabeça e não faz nada. Irmão, muitas vezes só o pastor sabe a história daquela vida. Só o pastor sabe, a pastora sabe o que aquela pessoa passou. E muitas vezes nós vamos palpando a vida daquela pessoa por medo de aquela pessoa do nada cair nesse mundo de novo, porque só o pastor conhece a história daquela pessoa, irmão. Eu fico pensando que naquela época existia, quando uma pessoa era pego em adultério, ela tinha que ser apedrejado em praça pública. E quando pegaram aquela prostituta, irmão, levaram até Jesus e diz, na lei de Moisés, diz que quando é pego em adultério, ela tem que ser apedrejada. Jesus não deu uma palavra e continuou escrevendo ali na areia. E de repente as pessoas indo embora. E Jesus levanta a cabeça e não via mais ninguém, perguntou para ela, alguém te condena? Ela disse, não, Senhor. E ele disse, nem eu, vá e não peques mais. Louvado seja Deus. Mas quando Jesus ele toma essa atitude, irmão, ele estava sujeito a ser apedrejado também, ser caluniado, porque ele estava abraçando um pecador, aonde estava na lei de Moisés para ser apedrejado. E muitas vezes quem está na frente de uma obra, quem está na frente de uma liderança de jovens, de irmãs, seja o que for, ou um líder de uma igreja, muitas vezes é apedrejado no lugar de pessoas que nós queremos palpar para chegar mais perto de Deus, irmão. E eu vou dizer algo aqui, tudo tem um preço. Às vezes eu sempre digo, irmãos, eu não posso tomar esse tipo de atitude, porque todas as vezes que eu julgar a vida de alguém, eu estou tirando o valor de Cristo na cruz. Eu não posso julgar você, minha irmã, eu não posso apontar você, eu não posso apontar o irmão. Todas as vezes que eu te julgar e apontar você, eu estou dizendo que a morte de Cristo na cruz não valeu nada. Mas quando eu trago para perto, irmão, louvado seja Deus, eu estou valorizando o sacrifício que Ele fez por uma vida na cruz. Se Jesus, eu fico pensando, papai naquela época, irmão, quando o papai do céu andava, Jesus, ele trazia as pessoas para perto com amor, ele não criticava, ele não batia, ele não crucificava e nem condenava, o amor trazia as pessoas para perto dele, irmão. A igreja, muitas vezes nós temos que aprender isso. Hoje você vá na minha igreja, pise lá como o nosso pastor foi, o dia que o pastor foi lá, diga assim, pastor, eu quero ir com você, vá
andar com ele. Aí ele já caiu na graça do povo, o povo já gosta dele lá, glória a Deus. E vou dizer algo, a metade da igreja veio do crime, irmão. A metade da igreja veio do tráfico, veio da facção, daquele mundo tão perdido. E como é que eu conquistei essas pessoas? Mostrando o amor de Cristo para ele, mostrando o amor de Cristo para eles, irmão. Então quero dizer algo para você, irmão. Ganha sua família, mas não criticando a sua família. Ganha sua casa, mas não condenando a tua casa, meu irmão. Ganhe ele com amor, ganha ele com uma mudança realmente de vida em sua vida. Eu sempre digo para aqueles caras que estão comigo, o maior testemunho que tem, não é 5 homicídios que você tem nas costas, meu irmão. O maior testemunho que você tem, não era o tráfico que você tinha. O maior testemunho que tem, você vai dar é com a tua vida, não é com a boca, é com a vida. Louvado seja Deus. Quer que eu repito aqui, irmão? O maior testemunho que tem, não é aquilo que eu pronuncio com a boca, mas é com a minha vida. Louvado seja Deus. Você pode dar uma salva de palmas a Deus. O maior testemunho que tem é a vida, é os meus passos, o meu dia a dia. Aleluia. Não é você dizer, é a sua mudança. Mas vou lhe falar algo. Todas as vezes que você entrar no propósito, irmão, e dizer, eu quero ter uma intimidade com Deus, eu quero ter essa intimidade, eu quero buscar, louvado seja Deus, parece que o mundo vai cair na sua cabeça, tudo vai ficar mais difícil. Eu falo para minha esposa, conto esse testemunho na igreja. Houve uma fase na minha vida, irmão, muito difícil, mas uma fase muito difícil financeira. Mas era a época que eu mais dava lugar a Deus, irmão. Mas que é isso, pastor? Quanto mais você se desprende das coisas do mundo, mais perto do reino você chega. Quanto mais você desprende, mais você chega. Eu lembro uma vez que eu estava indo para Minas pregar. E quando eu estava dentro de um carro com o irmão Ronaldo, eu disse, irmão Ronaldo, lá na frente vai ter um rapaz com uma roupa toda verde, calça, roupa, tudo de verde. Ele vai estar pedindo carona, pare o carro e dê carona para ele. E ele está indo, irmão, indo para Minas de carro. Quando chega lá na frente, tinha um rapazinho do exército pedindo carona. Eu disse, encosta o carro, olha o homem aí que Deus me deu a visão. E ele foi, encostou o carro, aquele rapaz sentou no banco de trás do Del Rey, irmão. Eu virei para trás e disse para ele, falei, moço, no tocado da alvorada, as botas dos cadastros dos seus contornos estavam amarrados. Queriam que você se atrasasse para que você tomasse uma disciplina e não pudesse sair. A sua noiva largou de você, mas Deus falou comigo, fica tranquilo, porque essa noiva que você tem hoje vai dar por casamento. Deus tem uma obra na sua vida e na vida dela. E ele começou a chorar no banco do carro, irmão. De repente ele pediu para parar, que era um pouco perto de Três Corações, que nós estava passando. Aquele rapaz desceu do carro, foi embora na pista, e ele ficou olhando para ver o que era aquilo, porque ele nunca tinha visto aquilo. Será que aquilo era somente um ser humano que estava dentro desse carro? Louvado seja Deus. Irmão, Deus, ele vê tudo, ele contempla todas as coisas. Louvado seja Deus, ele vê tudo. E nesta noite, Deus tem uma palavra para o teu coração. Em Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4 de Marcos, eu quero ler com os irmãos o versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35. Esses dias chegou um casal na igreja para apresentar uma criança, lá na nossa igreja. Os nossos irmãos que estão aqui é testemunha disso. E na hora de apresentar a criança, o rapaz segurou na cintura dela, assim, irmão, abraçado na cintura dela. E eu fui fazer a confissão de fé para poder apresentar a criança. De repente eu olhei para o casal e disse assim, vocês dois estão abraçados aqui, me dá a entender que realmente é o pai, né? Ele é o pai, sim, é o pai. E ela é a esposa, isso. E ele assim, de mão, segurando na cintura dela. E eu falei, mas Deus mostrou para mim que vocês estão separados. Eu quis dizer o quê? Você quer mostrar para a igreja que vocês estão juntos, mas Deus já mostrou para mim que vocês estão separados. E eles começaram a chorar, lá na minha igreja, irmão. Deus, ele vê tudo, irmão. Eu digo agora, Deus vai fazer a obra. Outro dia, num culto de terça, outro casalzinho. Eu falei, vocês estão juntos? Ela disse, não.
Vocês estão separados? Disse, estão separados. Eu falei para os dois, se vocês estão separados, por que vocês namoram de vez em quando? Lembra disso, Wallace? Se vocês dizem que estão separados, por que vocês namoram escondido da mamãe? Se vocês dizem que estão separados. Vocês se amam. E família está no coração de Deus, irmão. Então você vê como Deus ele enxerga. Ele vê todas as coisas. Por que você está falando isso, pastor? Eu estou falando isso porque eu estou crendo que na vida de alguém aqui hoje haverá uma grande restauração da parte de Deus, irmão. Eu creio que Deus vai fazer. Muitas vezes Deus faz isso para edificar. Hoje, antes de eu vir para a igreja, papai está aqui, irmão, como testemunha que eu vou dizer, antes de eu ir para a igreja, um traficante lá do Rio de Janeiro me ligou, irmão. E eu sempre oro para que Deus salve ele e faça obra na vida dele. E ele disse, pastor, você já está indo para a igreja? Eu falei, eu vou para a igreja. Ele falou, antes de você ir para a igreja, faz uma oração aqui por essa moça. E eu peguei e comecei a orar por ela. Quando eu orei por ela, eu falei, moça, você não é do Rio de Janeiro, você é de outra cidade. Ela disse sim. Falei, Deus mostrou para mim que você tem 2 filhos. Um é adolescente e o outro é uma criança. Ela começou a chorar, irmão. E quando ela começou a chorar, ela falou, eu tenho um filho de 10 anos, 11 anos, 10 anos. E o outro tem 2 aninhos. Eu falei, Deus vai fazer a obra na tua vida, filha. E eu vou lhe falar uma coisa. Além dos 2 filhos que você tem, mas o adolescente não mora com você. É uma pedra preciosa, é tua. E de longe Deus vai trazer para perto de você. Ela chorou dizendo que o filho de um dos filhos dela estava em outra cidade. De repente o celular voltou para a mão desse traficante, irmão. Ele chegou para mim e falou, pastor, eu vou te falar a verdade, viu? Deus fala mesmo. Eu digo, irmão, Deus fala para mostrar para você que Ele tem poder de mudar e transformar, meu irmão. Louvado seja Deus. Quando Deus revela, quando Deus mostra essas coisas, Ele não mostra para mostrar para você, mostrar para mim, que Ele revela, eu revelo, não. Ele está mostrando o poder dEle para a sua igreja. Ele está mostrando para você, bom não, bom é o Pai. Tudo que acontece aqui, Deus está mostrando para você, meu irmão. Mas vamos lá, Marcos capítulo 4 e o versículo 35. Eu vou te falar uma coisa, essa igreja aqui é um perigo, irmão. Ela tem essas luzes, é um lugar muito confortável. Parece shopping, que você entra de manhã e sai 2 horas da manhã, que você perde a noção do horário. Parece que já foi feito proposital, é um negócio bem gostoso. Quando você vai ver, irmão, é 3 horas da manhã. Glória a Deus, mas eu vou ficar ligado, ó. Porque você olha para a janela, está claro. Eu acho que é uma luz bem forte ali. Está claro ainda, louvado seja Deus. Um ambiente bem abençoado. Realmente a casa do Pai. Glória a Deus. Marcos capítulo 4 e o versículo 35. Glória a Deus. É isso que eu preciso fazer na minha igreja, viu, irmão? Que o povo começa toda hora, levanta, quer ir embora já. Aqui você perde até a noção da hora. Glória a Deus. Marcos capítulo 4, versículo 35, diz assim, irmãos. E naquele dia, sendo já tarde, disse, passamos para a outra margem. E ele, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se uma grande tempestade, e o vento subia e as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertando, dizendo-lhe, mestre, não importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve-se uma grande bonança. E disse-lhe, por que estão tão temidos? Ainda não têm de fé? E sentiram um grande temor, diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento, o mar lhe obedece? Só até aí. Eu não me recordo muito bem, irmão, mas eu acho, não sei se foi aqui ou na igreja do japonês, não sei, irmão.
Eu acredito que seja aqui, eu acho que eu falei uma vez de Jesus andando por cima das águas. Eu acho que foi aqui, né, irmão? Memória boa, os irmãos têm, glória a Deus. Que Jesus andou por cima das águas, acalmou tempestade e colocou os discípulos dentro do barco. Mas eu quero falar da tempestade, mas eu vou dentro dessa passagem agora, Jesus já dentro do barco. Veja só, eu vou repetir esse versículo aqui, irmão. Glória a Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse: passamos para o outro lado. Pega a visão e começa a entender aqui agora. A Bíblia diz que já, dando já tarde, ficando já tarde, o Senhor disse: entra no barco e passe para o outro lado. O que é que me chama a atenção aqui agora, igreja de Deus? É porque já era tarde, e por ser tarde, o Senhor estava dizendo: já é tarde, não é? Entra no barco e passe para o outro lado. Vamos traduzir isso aqui agora. Já estava tarde para os discípulos, mas para Jesus era apenas o começo. Louvado seja Deus. Você faz ou entender algo melhor, pastor? Sim, vou te fazer entender. O que é tarde para você é apenas um começo para Deus. Aquilo que você acha que acabou é aquilo que vai começar agora. Louvado seja Deus. Quando eu pego esse texto, irmão, eu fico lembrando aqui algo. Porque papai, ele é especialista em confundir tudo para nós conseguir explicar e entender lá na frente. Primeiro ele complica tudo, mas como que é isso? Ele faz tudo ficar complicado para a gente conseguir entender. Primeiro eu pego essa visão aqui agora. Já estando tarde, se está tarde, deixa para amanhã. Não, já está tarde, então entra no barco e passe para o outro lado. Aí eu pego esse texto e me faz me lembrar algo. De quem, pastor? A vida de Lázaro. Eu sou apaixonado pelo texto de Lázaro, irmão. Eu gosto desse texto. Lázaro estava doente. Primeiro ele era amigo de Jesus, parceiro, amigo. Eu já falei na minha igreja, falo em outras igrejas que eu prego ou em qualquer lugar. Hoje virou moda, amiga, meu amigo, amiga, bom dia, amiga. Essa palavra amiga é uma palavra muito forte, irmão. Ou é colega, ou é conhecido, ou é amigo. Não é tudo igual? Não é igual, irmão. Colega é meu colega, conhecido eu conheci na escola, amigo, eu estou com você. Amigo é amigo, eu estou junto com você, você é meu amigo. O que der para você vai dar para mim, eu sou teu amigo. Se você cair, eu te levanto, irmão. Conte comigo o que você precisar, eu sou teu amigo. Louvado seja Deus. Esse caráter no dia de hoje é difícil de encontrar. Quando você achar um amigo, irmão, não abre mão dele, porque no mundo que estamos vivendo hoje não temos mais isso. Louvado seja Deus. E quando eu vejo isso, irmão, a Bíblia diz que Jesus era amigo de Lázaro. Era amigo. Amigo é amigo, irmão. Agora tem pessoas que te chamam de amigo. Você briga com ela hoje, ela vira a cara para você, já te odeia. Isso nunca foi amigo, irmão. Mas a Bíblia diz que era amigo. Só que Lázaro ficou doente. A irmã vai lá atrás de Jesus e diz: Senhor, Lázaro, seu amigo, se encontra doente. Ele é teu amigo. Por que ele está doente? Aí eu te pergunto, irmã, você vem na igreja, por que teu pai ainda não veio? Você veio na igreja, irmão, por que tua mãe não pisou aqui ainda? Você veio na igreja, mamãe, por que teu filho está bebendo cachaça essa hora lá fora, hein? Você veio na igreja, minha irmã, mas a sua filha está indo para uma balada essa noite, filha. Você veio na igreja, eu quero lhe perguntar uma coisa, irmão. Você serve a Deus, você vem na igreja, está no culto. E por que você está passando esse momento tão difícil na sua vida, se você é filho de Deus, está debaixo de uma promessa e está vindo na igreja? Lázaro é seu amigo e ele está doente. Aí o Senhor diz assim: essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o Filho de Deus seja glorificado nele. Você não pegou? Eu quero falar para você, todos esses exemplos que eu dei
fica tranquilo, Ele nunca vai deixar de ser teu pai. Vai se cumprir a promessa na tua casa e na tua vida. Irmão, só que Jesus ainda ficou lá. Fica tranquilo, eu não vou sair do texto não, irmão. É só para você entender que ele complica tudo e depois ele vai lá e explica. Ele chega tarde para começar uma história. Eu só estou emendando o contexto. Irmão, quando Jesus ainda fica lá na aldeia, ele é amigo, porque ele não correu na hora. Ele não correu, ele não fez, porque ele está mostrando para você que se ele não fez até hoje, é porque ainda ele está no controle da situação. Fica em paz, ele está no controle. E ele ficou ainda 2 dias na aldeia, e mais 2 dias de viagem. Quando ele chega, Lázaro já estava morto e já estava cheirando a mal. Chegaram para ele e disseram: Senhor, já chegou tarde, porque agora ele já cheira mal. Aí sabe o que ele disse? É agora que a festa começa. Aleluia, oh glória. Quando você pensa que acabou, oh filha, é a hora do baile. Que acabou a esperança, acabou tudo, menina. Quando acabou, já cheira mal. Ele disse: é agora. Tira a pedra e deixa que o resto eu faço. Cheira mal, acabou. Quando tirou a pedra, aí foi e disse: Lázaro, sai para fora. O que era fim, virou apenas um começo. Quando você pensa que acabou e você perde a esperança, é o começo. A Bíblia nos relata sendo já tarde. Me dá mais um exemplo de sendo mais tarde. Sendo tarde é o começo. É fácil, menina. Lembra do primeiro milagre? Primeiro milagre, água transformando em vinho. Primeiro milagre, já acabou o vinho. Acabou, já é tarde. O Senhor diz: traga aquilo que não significa nada. Água, traga água. Eu digo por força de expressão essa palavra. Traz a água. Quando traz a água, a Bíblia nos relata que a água transformou o vinho e o melhor. Aquilo que era o fim se tornou o começo, o melhor. Deus está falando com alguém aqui, irmão. Aquilo que você acha que acabou na tua vida, que é o fim, agora que vai ser o começo. Louvado seja Deus, oh glória. Pega a visão aqui, irmão. Agora é o fim. Acabou. Já é tarde. Entra no barco e passa para o outro lado. Só que a Bíblia nos relata que Jesus deixou a multidão. Diga para o irmão que está do lado: deixou a multidão. Agora diga para ele: por que você quer levar todo mundo com você? Ô filha, nem todo lugar que eu estou é para a multidão ir comigo. Nem tudo aquilo que eu estou triunfando é para me levar à multidão. Você sabe por quê, irmão? Nem todo mundo no meio dessa multidão está pronto para ver teu sucesso. Veja só uma coisa, preste atenção, irmão. Misericórdia, louvado seja Deus, se dá para quem merece ela, não é para quem quer. Louvado seja Deus. Tem pessoas aqui que era para estar voando. Alguém aqui em nosso meio era para estar muito melhor se tivesse confiado menos nas pessoas. Confiou tanto que você quebrou a cara, ou arrancou até aquilo que era seu. Tem pessoas aqui, irmão, que era para estar muito melhor. Como assim? Porque confiou em pessoas erradas, em quem você nunca deveria ter confiado, e você confiou, meu irmão. Mas pastor, mas eu sou cristão. Não, você é besta. Louvado seja Deus. É diferente, meu irmão. É diferente você ser bonzinho e ser uma pessoa boa. Eu falo na igreja, você deve ser uma pessoa boa, mas bonzinho não, porque bonzinho é besta. Você sabe por quê? Amém, irmão, amém. E esse
menteu, simplesmente está atrasando tudo aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Às vezes Deus não te deu porque você quer dividir com a torcida do Corinthians. Deus está dizendo: o que eu vou lhe dar é para você, para a tua casa, para a tua família. Agora eu vou lhe contar um segredo. E a maioria das vezes, quem é esse bonzinho, vou dar uma notícia quem é. Louvado, é verdade, irmão. Você sabe como é, né? Meu irmão, pastor não tem carro, pastor não tem casa, pastor não tem nada. É da obra, é da obra. É da obra não, irmão. Você vai ralar comigo então, já que é da obra. Louvado seja Deus. Eu vou dizer uma coisa, irmão. É verdade, irmão. A benção é da obra aqui, meu irmão. Louvado seja Deus. Quanto mais você vê teu pastor melhor, mais graça e força para interceder pela tua vida ele tem, irmão. Dê uma salva de palmas a Deus. Você quer um pastor arrebentado, ralando aí, meu irmão? Para de ser miserável e coloque teu pastor lá em cima, para que ele cuide melhor de você. Aleluia. Às vezes, irmão, tem um grupo de pessoas que acham que o pastor nunca pode ficar melhor do que ele. Presta atenção que eu vou lhe dizer algo, irmão. Se uma ovelha estiver aqui dentro, flutuando, abençoado, pode ter certeza que o pastor também vai estar, irmão. Sabe por quê? Porque através dessa ovelha, ele será abençoado essa obra. Louvado seja Deus, seu glória. Você sabia, eu vou lhe contar um segredo para você aqui, irmão. Você sabia que os pastores, muitas vezes, principalmente um homem como esse aqui, que a gente consegue pegar o perfil, que é um cara sério, irmão, que faz tudo, investimento na obra, para quê, irmão? Olha, minha esposa disse: olha, filho, como você está bonito. Eu digo: sou eu mesmo, quer casar de novo. Louvado seja Deus, ô glória. Veja só, irmão, um homem que investe no reino, ele investe no reino. Está aqui, ó, investidor do reino. Através de quem, irmão? De vocês. De pessoas que abriram o coração. De pessoas realmente que digam: não, eu vou investir. É a casa do Pai. Louvado seja Deus, ô glória. Mas existe um grupo de pessoas que muitas vezes, porque eu já tenho esse tipo de pessoas também ao meu lado, irmão. Louvado seja Deus. O pastor fala de dinheiro, o pastor é isso, o pastor é aquilo. Irmão, eu vou te falar uma coisa, tem hora que eu estou até risada. Porque meu telefone toca: pastor, você pode fazer uma visita? Eu digo: não dá, estou no Uber. Louvado seja Deus. Pastor, pode fazer uma visita? Não dá, estou lavando o carro. Por quê, pastor? Porque se ela tivesse uma mente de investidor do reino, eu não estaria só orando no hospital, eu estaria orando dentro da casa dela e pela família dela inteira. Louvado seja Deus. Você sabe aqui uma coisa, irmão? Muitas vezes nós temos que mudar um pouco a mentalidade de um algo. Irmão, sabemos aqui, ó, só pelo perfil da igreja, pelo porte da igreja, pela visão da igreja, fica tranquilo, eu não sou besta, irmão. Já tem mais de 20 e poucos anos que eu prego, e mais de 14 anos que eu pastoro a igreja. Pelo porte da igreja, eu já sei que tem um grupo de pessoas aqui que anda junto com o sacerdote aqui. Isso aí eu já peguei, irmão, fique tranquilo que eu já sei. Louvado seja Deus, oh glória. Pelo perfil a gente já consegue captar isso. Louvado seja Deus. Mas pastor, por que você está falando isso? É porque você não pegou a visão. Porque ele me apresentou, diz: teve na igrejinha, teve na casinha, teve nessa casa e vai estar numa casa maior. E eu creio, através de um grupo de pessoas que tem aqui, irmão. Dê uma salva de palmas a Deus. Essas pessoas vão levar, irmão. Por isso eu estou falando isso, para você conseguir entender aonde você vai chegar com esse lugar. Louvado seja Deus. Irmão, a Bíblia diz que Jesus deixou a multidão. Diga aí para o irmão: deixa a multidão. De novo, diga: deixa a multidão. A Bíblia diz, irmão, que ele deixou a multidão, glória a Deus, entrou no barco e seguiu viagem. A Bíblia nos relata que no meio do caminho, nós lemos aqui, levantou-se uma grande tempestade. Eu aprendi na minha vida que quando a tempestade se levanta, estou no meio e eu vou chegar. Quando começa a tempestade, eu já sei que eu estou no meio. E a Bíblia nos relata, irmão, que de repente levanta-se uma grande tempestade. Jesus estava na proa do barco dormindo.
Aí a Bíblia diz, irmão, louvado seja Deus, que naquele momento, quando levanta a tempestade, os discípulos descem dizendo: Senhor, Senhor, acorda, estamos perecendo. Jesus levantou, irmão, foi lá, aquiete-te mar, aquiete a tempestade. De repente, a Bíblia nos relata que acalmou a tempestade. Quando acalmou a tempestade, Jesus olha para os discípulos e disse: onde está a vossa fé? E eles perguntam: quem é este que o vento e o mar lhe obedece? Viu um milagre, já viu o que Jesus fez? Você sabe o que o Senhor fez pela tua vida já? Você sabe todos os milagres que Deus operou na tua vida ontem? Você sabe dos livramentos que Ele já te deu? Você sabe os cuidados que Ele teve com você? Por que você está preocupado agora? Descansa. O Deus que acalmou a tempestade lá atrás é o mesmo que vai acalmar hoje também. Irmão, a Bíblia nos relata aqui, que é muito interessante. Irmão, Pedro estava no barco, Tiago estava no barco. Alguém aqui nessa noite conhece um pescador que não sabe nadar, irmão? Alguém conhece? Um jogador de futebol que não sabe jogar bola? Um lutador de boxe que não sabe lutar boxe, irmão? Você conhece algum pescador que não sabe nadar? Um pescador profissional que não sabe nadar? Que vive em alto mar, vive no barco? Só se ele for louco. Irmão, todo pescador sabe nadar, irmão. O cara sabe nadar, ele mexe com água, já nasceu ali, então ele sabe nadar, irmão. Louvado seja Deus. Pescador de carteirinha, profissional, sabe nadar. Se Pedro era pescador, Tiago era pescador, irmão, eles sabiam nadar. E quando veio a tempestade, por que eles não pularam do barco e saíram nadando para fugir da tempestade? Ei, igreja! Por que ele não saiu? Não, vai começar a levantar a tempestade. Não dá para voltar, então vou sair nadando aqui. Os caras sabem nadar, pescador, vai nadar bem, irmão. Mas não, eles ficaram dentro do barco, mesmo com a tempestade. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que a tempestade que estava lá fora, e eles, pescadores, estavam dentro do barco, e mesmo com a tempestade, eles permaneceram dentro do barco. Por quê? Porque eu aprendi uma coisa, que ainda que a tempestade está soprando do lado de fora, ainda é mais seguro para mim dentro do barco. Quer que eu repita aqui? Eu vou repetir para você aqui, filha. Você não tem para onde ir, não dá para você fugir, não dá para você pegar suas coisas e ir embora. Não adianta você dizer que quer sumir daqui, quero desaparecer. Eu quero falar algo de Deus para você aqui. Eu vim lá de Rio Claro para falar para você, minha irmã, que você tem vontade de abandonar tudo, você tem vontade de sumir, largar tudo e desaparecer. Mas eu tenho algo para dizer para você que está aqui hoje: ainda que a tempestade esteja grande, ainda é seguro dentro do barco. Diga para o irmão aí: fica dentro do barco, você estará mais seguro. Ainda que a tempestade esteja grande, fique dentro do barco. Louvado seja Deus. Mas, irmão, mesmo com aquela tempestade, o vento balançando, glória a Deus, Jesus na proa do barco, descansando. A Bíblia, quando diz isso, irmão, que no meio daquela tempestade, os discípulos se desesperam, despertando, chamando, dizendo: oh, mestre, socorre aí, vem que a tempestade está grande. Deixa eu fazer um pedido aqui. Os irmãos poderiam, que são os músicos, subir um pouquinho aqui em cima, que papai do céu já está fazendo fofoca de mim, de alguém aqui para mim, irmão. Vem cá, irmão. Já está vindo fofoca aqui. Segura aí, menina, você vai ver. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vem aqui, irmão. Glória a Deus. Tem coisas que edifica. Eu uso o microfone. Aquilo que é particular muitas vezes da pessoa é para a pessoa, irmão. Para que a igreja ou alguém às vezes não fala coisas que eu não falei. Louvado seja Deus, oh glória. Louvado seja Deus. Ele dentro do barco, o Espírito Santo de Deus, aleluia. Vem a tempestade.
Ai, forgue caia serve te obediaçai. Mesmo assim não saíram do barco, porque eu acabei de dizer aqui que dentro do barco, ainda que a tempestade seja grande, é mais seguro dentro do barco. Diga aí para o irmão aí, me ajuda, irmão. Diga, não tem para onde você ir. Diga, fica dentro do barco.